Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Amém? Graças a Deus por mais um domingo maravilhoso com a graça de nosso Deus. E vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do nosso Senhor. Estou muito animado para mais uma vez nós meditarmos na palavra do Senhor. Dezembro chegou, né? Dezembro chegou e com ele o Natal. E o Natal, ele é profundamente cantado. Não só na igreja, mas aonde você passa, nas lojas, nos mercados, nas emissoras de televisões. Aqui em Sorocaba nós temos um ônibus, o ônibus natalino, né? Cheio de luzes e que fica tocando músicas altas. E assim é o Natal. Quando entra dezembro, existe esse clima maravilhoso e ele é marcado por música, marcado por jingles, onde existem músicas que passam a mensagem de esperança, de alegria, de união, de festa. É uma época muito maravilhosa, onde lembramos da infância, que nos trazem sentimentos gostosos ali, talvez na casa de nossos avós. E o Natal realmente é extremamente cantado. E se nós pararmos para pensar, talvez você se pergunte, por que o Natal ele é tão musical? Por que essa época do ano é tão marcada por música, por cantata, por corais, né, por jingles, por musicais? O porquê disso acontece? Talvez vocês não saibam, mas no Evangelho de Lucas, nos 2 primeiros capítulos, nós temos aqui o Natal sendo marcado por 5 canções. O Natal, ele é marcado por 5 canções, que estão aqui no Evangelho de Lucas. E se nós pararmos um pouco ainda para pensar sobre isso, ok, o Natal é extremamente cantado, nós sabemos disso e percebemos isso. Então percebemos que o Natal é cantado porque Lucas vai dizer, marcar, né, o Natal com 5 canções. Mas por que esse povo cantou? Qual é a lógica do povo cantar o Natal? E o povo de Deus cantou, meus queridos, porque Deus estava aproximadamente 400 anos em silêncio. Imaginem um povo que estava acostumado a ouvir a voz de Deus de várias formas. Imaginem um povo que estava acostumado com as manifestações de Deus em direcioná-los, em orientá-los, em guiá-los, em corrigi-los. E Deus, depois de Malaquias, o profeta Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento, e depois do profeta Malaquias, Deus se cala por 400 anos. É muito tempo sem ouvir a voz de Deus, sem nenhuma manifestação de Deus, seja por anjo, seja por profeta. Deus fica em silêncio com o seu povo, depois do último profeta do Antigo Testamento. E aí então, depois de 400 anos, o silêncio é rompido pelos cânticos de esperança, de alegria, de que Deus não só agora voltaria a falar com o seu povo, mas que Deus habitaria no meio dele. Cristo encarnaria e viria ao mundo. O silêncio de 400 anos é rompido por cânticos de esperança, por cânticos de alegria, que marcam o nascimento do nosso Cristo. Um dado interessante aos irmãos, um dos grandes documentos históricos que nós temos do primeiro século de como os cristãos viviam, existia um homem chamado Plínio, Caio Plínio Cecílio II. Ele foi um exímio orador, jurista, político e governador de uma província no Império Romano, e este homem não era cristão. E ele escreve muitas cartas no primeiro século ali, nos primeiros anos dos cristãos, falando sobre diversos assuntos com outro homem chamado Trajano. E em 2 dessas cartas, nós temos mais de 200 cartas registradas desse homem, e em uma de suas cartas, escrevendo a Trajano, ele diz assim sobre o cristianismo, ele fala: o cristianismo é a religião do canto e da música. Jesus Cristo fez do cristianismo a religião do cântico e da música. Nós cristãos somos marcados pela música. Está em nosso DNA o canto, o louvor, a gratidão expressa através de música. Está intrínseco em nossa alma nós louvarmos a Deus. Não só agora, mas isso sempre aconteceu, porque Deus nos fez homens e mulheres para louvá-lo. E nós cantamos não só no Natal, mas cantamos na Páscoa, cantamos o ano todo e continuaremos cantando. O Natal, então, é a festa da música. E Lucas, esse médico historiador, inspirado pelo Espírito,
vai nos dizer e vai nos mostrar, inspirado pelo Espírito, essas 5 canções que marcaram o nascimento do nosso Cristo. E a partir de hoje, meus queridos, eu quero, juntamente com vocês, e quero que vocês prestem muita atenção, vamos nos preparar para a chegada do Natal, meditando semana após semana nesses 5 cânticos de Natal, visando enxergar a beleza e a profundidade dessas músicas que estão registradas somente no Evangelho de Lucas. Então, para que os irmãos se familiarizem, nós temos 5 canções. A primeira é o Cântico de Isabel, que é o que nós vamos meditar hoje. O Cântico de Isabel também é conhecido como Beatitude, o título dele se chama Beatitude. O segundo cântico é o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat. O terceiro cântico é o Cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus. O quarto cântico é o Gloria in excelsis Deo, que é o Glória a Deus nas alturas, que é o Cântico dos Anjos. E o último, não menos importante, é o Cântico de Simeão, o Nunc Dimitris. Aí você pode perguntar, nossa, por que tem esses nomes, né? Esses títulos? É porque esses nomes foram dados a esses cânticos na tradução da Bíblia latina, né? Na tradução que nós temos em latim, que é a Vulgata Latina. Então, na Vulgata Latina, esses cânticos têm o nome, esses nomes que eu disse para vocês, porque é a primeira palavra, ou as primeiras palavras do próprio cântico, e ficou muito conhecido. Então, eu quis trazer os nomes oficiais deles, assim eu posso dizer, da Vulgata Latina, porque caso os irmãos queiram pesquisar, vocês irão achar por esses nomes, tem imagens, pinturas, que é algo maravilhoso. Então, hoje nós vamos meditar sobre o primeiro cântico, que é o Cântico de Isabel, a bem-aventurada, bendita, feliz, que é essa ideia do nome Beatitude. Então, gostaria, meus amados, que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos embarcar nessa jornada ao primeiro cântico de Natal. Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 45. Todos acharam? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque são cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu nome, Senhor. E desfrutarmos desse privilégio que é podermos meditar na tua palavra, nesses cânticos maravilhosos que foram inspirados pelo teu Espírito e que de tanto é importante para nós hoje, Senhor. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos aprender lições maravilhosas que temos todos esses textos, ó Pai, e que essas canções possam ecoar em nossas vidas, para que possamos cantar e glorificar a Ti por quem o Senhor é. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Beatitude, o cântico de Isabel. O primeiro cântico do anúncio do Messias, o primeiro cântico de Natal da história, não foi entoado por Maria, não foi entoado pelos anjos, foi entoado por Isabel, que é a sua parenta. Isabel é a parenta de Maria. Nós não sabemos qual é o grau de parentescos que elas tinham, mas sabemos pelas escrituras que elas eram parentes. E é interessante, está aí no versículo 36, que elas eram parentas, nós vamos falar sobre isso. E é interessante o cântico de Isabel, porque muitos, erroneamente, tendem a pensar que o cântico de Isabel não é um cântico. Se você for pesquisar sobre os cânticos de Natal, em alguns viés teológicos, não vão considerar o cântico de Isabel um cântico, porque eles tendem a pensar que esse cântico seria uma espécie de mariolatria, seria uma espécie de que Isabel estaria ali louvando Maria.
Mas, meus queridos, longe disso, longe de conter qualquer problema teológico, o texto não nos apresenta nenhuma fundamentação ou doutrina para aferiguar, a adoração a Maria, de forma alguma. O texto não nos leva para esse caminho, a não ser que nós queremos, propositalmente, levar o texto para esse caminho. Mas o texto não está falando sobre adoração a Maria, nós vamos ver isso. E sim, o cântico de Isabel é o primeiro cântico do anúncio de Natal. E nesse cântico maravilhoso que nós temos aqui, eu quero hoje meditar com os irmãos em 3 pontos, em 3 lições que nós podemos destacar desse texto, extrair para a nossa fé aqui e agora. O primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos, que nós vamos trabalhar, é sobre o valor da comunhão. Esse é o primeiro ponto que nós enxergamos nesse cântico de Isabel. O segundo ponto que nós vemos é a virtude de um coração humilde. E em terceiro lugar, é a veemência da adoração. Então, para que nós entendamos o primeiro ponto aqui, dessa canção maravilhosa, que é o valor da comunhão, nós precisamos entender um pouco desse contexto do que está acontecendo aqui. Se os irmãos olharem no versículo 5 aqui de Lucas, vai dizer, Lucas é o começo de sua carta, então ele está escrevendo ali os fatos, como se sucederam, e no versículo 5 ele vai dizer que havia um homem chamado Zacarias, e Zacarias ele era um sacerdote. Nós vamos falar um pouco mais à frente de Zacarias, porque existe o cântico de Zacarias, então nós vamos focar em Zacarias um pouco mais à frente, mas esse homem já aparece aqui no versículo 5, e ele é esposo de Isabel. A sua esposa se chama Isabel, e eles eram justos diante de Deus, irrepreensíveis na lei do Senhor. Era um casal muito piedoso. Porém, Zacarias, sendo um profeta, sendo ali um sacerdote, ele vai fazer os serviços ali no templo, e um anjo aparece para Zacarias e diz assim: Zacarias, você será pai. Só que tem um problema aí, na verdade tem 2. A sua esposa é velha, idosa, e ela também era estéril. E esse anjo diz a Zacarias: vocês terão um filho, e vocês irão colocar o nome dele de João Batista. Ele, no versículo 16, vai dizer, no capítulo 1 aí, vejam aí, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. João Batista seria esse anunciador do Cristo que viria logo em seguida. E Zacarias, ele tem dúvida, ele duvida dessa profecia, obviamente, eles ambos idosos e ela estéril, e ele fica mudo por conta disso, nós vamos ver mais para frente, mas a profecia do anjo acontece, e Isabel, sim, engravida, mesmo em sua velhice. E no 6º mês da gestação de Isabel, então, Isabel já está de 6 meses, esse mesmo anjo que falou com Zacarias, vai a uma cidade lá da Galileia, chamada Nazaré, e encontra lá uma jovem, uma adolescente, visita ela, e ela ali é virgem, está aguardando o seu esposo, porque eles ainda não eram casados, e esse anjo diz a mesma coisa a ela: alegre-se, bem-aventurada, porque você terá um filho, e darás o nome dele de Jesus. Veja aí versículo 31 do capítulo 1. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aqui tem algo muito maravilhoso que nós já vamos trabalhar. E daí veja no versículo 36 o que o anjo diz a Maria nesse contexto. Isabel, a tua parenta, capítulo 1, versículo 36, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria e Isabel estão vivendo um momento singular em suas vidas. Ambas estão desfrutando de um milagre. Elas são parentas, mas olha que coisa interessante. Isabel, idosa, todos os estudos dizem que Isabel tinha aproximadamente 60 anos. É no mínimo 60 anos a idade de Isabel. Idosa e estéril. Maria, por sua vez, tinha de 14 a 16 anos. De 14 a 16 anos. Essa era a idade de Maria. Às vezes a gente imagina Maria, já uma mulher formada, muito séria, muito bem sucedida. Maria é uma adolescente de 14 anos. Aí você pode falar: nossa, mas que esquisito, 14 anos.
Essa era a cultura da época, era tudo completamente diferente, era completamente permitido aquilo, não casar com idosos, isso sempre foi pecado. Mas crianças, não, adolescentes de 14, 15, 16 anos, tanto mulheres quanto homens já podiam se casar. E olha a distância. Isabel não pode ter filho porque é idosa e estéril. E Maria não pode ter filho ainda porque nem coabitou com José, ela é uma adolescente, ela é virgem. Ambas estão diante de um milagre que está acontecendo diante delas. É uma singularidade ali que está diante dos olhos dela, que esse anjo anuncia essas bênçãos. E Maria, quando ouve isso, o texto vai dizer que essa menina de 14 anos recebe essa notícia que ficará grávida. E imaginem, meus irmãos, a cabeça dela. Como que explica isso? Como que explica para uma sociedade naquela época que a sua gravidez não é fruto de adultério, que a sua gravidez é fruto de uma ação do Espírito dentro de seu ventre? Como explica José? Como explica aos familiares? Uma menina de 14 anos. Não é algo muito fácil de digerir, mas o anjo, quando fala essa notícia a Maria, ele deixa ela ciente de que Isabel, que também não podia ter filhos, idosa e estéril, já estava grávida de 6 meses, ou seja, o milagre já havia acontecido em Isabel. O milagre, Isabel já estava desfrutando daquilo que o anjo havia dito a ela. Então, em vez de Maria se entregar à incredulidade, em vez de Maria ali ficar paralisada e se deixar abater pelo medo, ela faz 2 coisas. A primeira coisa que Maria faz aqui nesse contexto, ela crê na palavra do que o anjo diz a ela sobre a promessa, que é o versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ela crê no que o anjo disse, e em segundo ponto, o que ela faz? Ela vai ver Isabel. Ela se levanta e vai constatar se Isabel de fato está usufruindo desse milagre. E daí nós entramos no texto do versículo 39, que foi onde nós lemos. Ela vai ali atrás de uma constatação. Ela acaba de receber uma notícia que vai ficar grávida, e a sua parenta já está de 6 meses, ela se levanta e vai ter esse momento de comunhão e desfrutar desse milagre que ambas estariam vivendo. Então, no versículo 39 diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente às regiões montanhosas da cidade de Judá. Maria saiu apressadamente e ela saiu ali de Nazaré, e foi para Judá. A distância aqui é aproximadamente de 130 quilômetros, que essa adolescente andou sozinha, muito provavelmente. 130 quilômetros, se ela andasse bem, era uma viagem de uns 4 dias a pé. E ela vai apressadamente e diz lá, ele diz aqui, continua o texto, e entra na casa de Zacarias, no versículo 40, ela entra na casa de Zacarias, e quando ela chega em Zacarias, ela vê Isabel e ela sauda Isabel. Ela vê aquela barriga de 6 meses de Isabel, e ela sauda aquela querida parenta. Nós não sabemos qual foi a saudação de Maria para com Isabel, só diz que ela sauda aquela sua parenta, mas não diz de fato o que foi o que ela disse aqui, Lucas aqui não nos diz qual foi a saudação de Maria. E quando Maria sauda Isabel, João estremece dentro de Isabel. E agora eu quero que os irmãos pensem em algo espetacular que acontece aqui nesse encontro. Isabel, imaginem a cena, Isabel, uma idosa de 60 anos, devia ser a coisa mais linda do mundo, Talvez cansada, baixinha, com a barriga de 6 meses. Isabel não tinha ideia da gravidez de Maria. Não funcionava o WhatsApp, Isabel não tinha ideia da gravidez de Maria. Isabel estava grávida de 6 meses, Maria não. Ainda não era perceptível no corpo físico de Maria sua gravidez. Ela usufruiu de uma gestação normal como todas as outras. E ela está ali, e ela não tinha noção da gravidez de Maria, e até porque Isabel ainda não tinha nem recebido sequer o convite de casamento de Maria e José. A sua parenta ainda nem tinha ainda sido chamada para ser madrinha. Muito provavelmente, Isabel só viu Maria quando era criança. Elas moravam em cidades distantes, e era muito difícil conviverem. Provavelmente Isabel só viu Maria ainda quando criança. E Maria chega afobada ali, e entra apressadamente em sua casa. E ali algo maravilhoso acontece nesse encontro da comunhão. E aqui nós chegamos nesse primeiro ponto, meus queridos, que é desfrutar do valor da comunhão. E essa comunhão que as duas agora vão ter nesse encontro,
ela se desdobra de duas formas. A primeira forma é o encorajamento de Isabel para com Maria. Veja o que o texto diz. Quando Maria chega, ela exclama ali, né, ela sauda Isabel, João estremece na barriga de Isabel, e Isabel então exclama em alta voz e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O cântico de Isabel é um cântico de encorajamento a Maria. Maria chega lá, talvez, para averiguar se as coisas realmente eram assim que se sucediam, e quando ela chega lá, Isabel, ao vê-la, Isabel diz: você é bendita pelo fruto que está dentro de teu ventre. Bendita é você, Maria, bendito é o filho que está, a quem você dará luz, porque eu sou tão agraciada de receber a mãe do meu Senhor. Olha que palavra maravilhosa de encorajamento àquela adolescente de 14 anos, talvez com a cabeça tão confusa, sem saber de fato o que seria o seu futuro. E Isabel, quando vê Maria, nesse valor maravilhoso da comunhão, ela fortalece e dá ali um encorajamento a Maria, meus amados. Há momentos em nossas vidas de que não basta a palavra de um anjo. Há momentos em nossas vidas que não vale a pena e não é suficiente só experiências sensoriais. Você não fica talvez mais impressionado com isso, com os arrepios. Há momentos na vida da gente que o que nós precisamos é a palavra de encorajamento de outro irmão. Deus nos fez assim. Não se vive apenas de experiências angelicais, mas de comunhão e fortalecimento mútuo pela palavra. Aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Maria recebe esse encorajamento da parte de Isabel. E esse é o valor maravilhoso da comunhão que desfrutamos, meus irmãos. É isso que acontece aqui. Isabel encoraja Maria, e é isso que muitas vezes precisamos. Da comunhão mútua entre irmãos que nos fortalecem, de palavras de encorajamento, de palavras que nos fazem ter esperança, de palavras que de fato nos motivam, de palavras realmente que nos trazem alívio, conforto. O valor da comunhão, do encorajamento e do fortalecimento entre elas. Mas não acontece só o fortalecimento e o encorajamento de Isabel para com Maria. Veja o que acontece. Maria estimula Isabel a cantar. Este é o segundo movimento que nós temos aqui no valor da comunhão. Enquanto Isabel fortalece Maria, Cristo na vida de Maria encoraja e estimula Isabel a cantar. No versículo 41 diz: ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclama em alta voz. Isabel, avançada em idade, né, imagina a vovozinha lá, ela é estimulada a cantar e expressar um cântico maravilhoso de alegria. E o texto vai dizer que ela é tomada pelo Espírito naquele momento. Irmãos, a comunhão mútua que nós temos tem o poder de nos enchermos do Espírito. O grande problema é que a gente não acredita nisso. A gente não acredita que a comunhão dos santos, nós não acreditamos que a comunhão dos filhos de Deus nos estimula a cantar. Nós não acreditamos que a comunhão dos irmãos, nós juntos, somos cheios e revigorados no Espírito para cantar, e não somente a cantar, mas sermos encorajados em fé. A nossa união, o poder maravilhoso da união aqui, nos faz mais parecidos com Cristo, ao ponto de sermos estimulados a cantar e ao mesmo tempo fortalecidos na fé. Quando Paulo diz, cantem entre vocês, né, salmos, hinos e cânticos espirituais, lá em Colossenses, é exatamente dessa experiência que ele está querendo que nós usufruamos. De termos um momento maravilhoso de comunhão, de fortalecimento, onde uns são encorajados à fé, enquanto outros são estimulados a cantarem e a serem mais cheios do Espírito, por meio da comunhão mútua maravilhosa que temos na pessoa de Cristo. Nós temos sim que ter os nossos tempos em casa, sozinhos, em oração a Deus, mas nós precisamos estar juntos. Nós precisamos dar valor à comunhão. Nós precisamos andar juntos, porque essa comunhão, que eu chamo de comunhão fortalecedora,
revigora a nossa alma, fortalece a nossa fé e nos estimula no espírito. Não tem como fugir disso. Um evangelho que diz que você pode ser cristão longe dos irmãos não é evangelho. Nunca foi evangelho. Nós precisamos uns dos outros. Maria precisava ser encorajada, enquanto Isabel precisava ser estimulada e cheia do Espírito Santo. E isso acontece pela comunhão das duas. Se fosse assim, Maria poderia ter ficado em Nazaré. Se a palavra do anjo bastasse, ela poderia ter ficado lá. Mas ela vai em direção à comunhão, ela vai em direção a ver a sua parenta, e elas usufruem do encorajamento e do estímulo. Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: o Cristo na vida do meu irmão, a palavra santa de Deus na boca do outro em direção a mim, é meio de graça. Nós precisamos mutuamente nos amarmos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Cristo, na vida de Maria, estimula essa mulher a cantar. Cristo, na vida do outro, encoraja outros à fé. O meu desejo, meus queridos, é que nós possamos dar mais valor à comunhão. Esse ponto é muito importante para nós, porque nós precisamos nos estimularmos uns aos outros, para que nós cantemos, para que nós fortaleçamos a nossa fé, porque muitas vezes é tudo o que nós precisamos, o encorajamento de um irmão, e nem precisa ser de um anjo, é de um irmão. Que nesse Natal o cântico de Isabel nos ensine a dar valor à comunhão, pois ela pelo Espírito fortalece e encoraja e estimula os nossos corações. O segundo ponto, então, que nós aprendemos aqui no cântico de Isabel, é a virtude do coração humilde. Eu quero chamar a sua atenção ao coração dessa jovem senhora de aproximadamente 60 anos. Sabe por que talvez a gente se ressente tanto com os outros? Sabe por que às vezes a gente emburra tanto? Sabe por que às vezes a gente se fere tanto? É algo que nós estamos vendo em Tiago, né? Sabe por que a gente vive dessa forma? Porque nós estamos olhando o tempo todo para nós. Olhem o coração de Isabel. Isabel, ela era idosa. Se nós formos pensar na cena, se nós formos montarmos a cena em nossa mente, quando Maria chega, uma adolescente de 14 anos, vai ver a sua parenta de 60, qual que é a lógica? Isabel poderia falar para Maria: Maria, calma aí, segura aí, olha aqui minha barriga. Isabel estava de 6 meses. O mais natural seria Maria mimar ali a barriga, João Batista. O mais natural seria esse movimento que era para acontecer. Mas Isabel não fala de si. Isabel em momento nenhum fala da sua gravidez. Isabel em momento nenhum fala do seu ventre. Mas ela está alegre por Cristo que está sendo gerado na vida de Maria. É isso que está acontecendo aqui, meus queridos. Nós só conseguimos adorar verdadeiramente a Deus quando nós, pelo Espírito, deixarmos de olhar para nós e passarmos a olhar em Cristo sendo gerado no outro. Nós só conseguiremos adorar verdadeiramente a Deus quem, pelo Espírito Santo, aprendeu a deixar de olhar para si e passou a olhar a Deus e a Cristo sendo gerado no outro. Isabel aprendeu isso aqui. Isabel não está olhando para si, mas ela está olhando para Cristo sendo gerado na barriga de Maria. Quando eu e você aprendemos a olhar ao Cristo sendo formado no outro e não a nós, nós entenderemos de fato e começaremos a entender o que é a verdadeira adoração. É impressionante o que esse cântico nos mostra, que essas duas parentes que muito provavelmente estavam anos sem se ver, Isabel de fato mostra um coração humilde. Se isso não é humildade, eu não sei mais o que é, meus irmãos. Imaginem o sonho de Isabel de ser mãe. Passa uma vida inteira, e não ser mãe naquela época é muito diferente do que é não ser mãe hoje. Ela passa uma vida querendo ser mãe e não consegue. Quando chega na sua velhice, ainda que ela tivesse saúde e não fosse estéril, já era quase impossível por eles serem avançados em idade. E de repente, do dia para a noite, um anjo chega e diz assim: olha, você vai dar à luz a um menino, João Batista, e ele vai ser grande diante de Deus.
Imagine a cabeça de Isabel com essa, e de seu marido, né, com essa notícia. Qual seria a sua reação? Imagine você, as mulheres entendem muito mais do que os homens isso, né? Imagine você com 60 anos querendo ser mãe uma vida toda e não consegue, mas de repente, com 60 anos você vira mãe. Como você reagiria? Como você esperava, né, que as pessoas reagiriam diante da sua gravidez? Isabel é muito mais velha, mas ela está ali feliz com a gravidez de uma menina de 14 anos. Isabel não tem inveja. Aqui não existe aquela rivalidade feminina que nós sabemos que é tão terrível que acontece. Isabel se alegra com a gravidez de Maria. Isabel tinha todos os motivos para ser amarga, mas ela se alegra na gravidez daquela jovem. Ela não diz assim, nossa, eu com 60 anos, agora eu não tenho nem mais idade. Vou fazer o que com essa criança aqui, eu com 60 anos? Eu não vou conseguir nem correr atrás dele. João Batista ainda. Mas não, ela não olha para si. Isabel em momento nenhum olha para si. Isabel não fala, Maria, olha aqui, o meu também é milagre, porque era. Isabel também estava vivendo milagre. Ambas estavam vivendo milagre, mas Isabel nesse coração humilde não olha para si e se alegra com Cristo sendo gerado na vida daquela adolescente, meus irmãos. Isabel tinha um menino saltitante em seu ventre, mas a sua importância era no fruto que estava no ventre de outra. Veja aí no versículo 44 que ela diz, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu dentro de mim, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Até quando Isabel fala de seu menino que está pulando, né, estremecendo de alegria dentro dela, João só está fazendo isso, não porque ele também era um fruto de milagre, mas porque Cristo estava diante deles ali. Isabel abre mão dela para se alegar com Cristo na vida do outro. Isso, meus queridos, é uma lição humilde. Nós precisamos aprender a nos esvaziar. Isabel nos mostra um coração que está preocupado com o outro. E os irmãos sabem que nós poderíamos aqui para muitos outros textos que as próprias Escrituras nos dizem de nós considerarmos nossos irmãos acima de nós. O nosso grande problema é que nós não somos tão cheios do Espírito ao ponto de pararmos de olharmos para nós. E daí nós estamos fazendo canções para nós. A gente canta canção para a gente. O que é gostoso é cantar músicas que alimentem o meu ego. E não músicas que alimentem de fato e falam sobre o Cristo. Sobre o verbo vivo encarnado. Nós estamos preocupados com o nosso umbigo, com o nosso ventre. E Isabel nos mostra por meio do Espírito, porque isso só é possível por meio do Espírito, quando ela é cheia do Espírito, a parar de olhar para si. Quando nós pararmos de olhar para nós, a gente vai se ressentir menos. A gente vai conseguir lidar melhor com as dificuldades. A gente vai conseguir lidar melhor com as decepções. A gente vai conseguir verdadeiramente amar o outro como Cristo espera que nós os amemos. A nossa dificuldade de amar o outro é porque nós amamos muito nós mesmos. Isabel está com os olhos em Cristo e não nela. E viver desta maneira, meus queridos, nos fará melhores adoradores. Viver de uma maneira que você não olha para si, mas para o outro, nos farão melhores servos, nos farão melhores cristãos, nos farão maridos melhores, nos farão filhos melhores, nos farão de fato homens e mulheres que estão fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Cristo no outro. E aí nós temos o terceiro e a última lição aqui sobre o cântico de Isabel. Temos o valor da comunhão, que foi desdobrada no encorajamento e no estímulo ao canto. A segunda nos mostra um coração humilde que aprendeu o autoesquecimento e não olha para si, mesmo tendo todos os direitos de olhar para si. Isabel tinha todos os direitos de olhar para si, ela também estava vivendo um milagre. João Batista também era um milagre. E ela simplesmente abre mão de tudo isso pelo Cristo que estava na vida do outro. E a terceira e última lição que nós temos aqui é a veemência da adoração dessa jovem senhora de 60 anos.
Isabel, a ser saudada, ela canta com toda a força em seus pulmões. Ela canta muito forte, ela solta um agudo, muito provavelmente muito estridente, é aquela voz projetada com força, com vigor, com entusiasmo. E é uma exclamação de cântico. Olha o versículo 42. E exclamou em alta voz. Essa ideia aqui de exclamou em alta voz foi um júbilo, foi um brado, foi um grito. Foi muito forte a forma como Isabel bradou ali ao ver Maria. De onde vinha tanta força para essa mulher cantar? De onde vinha tanta veemência na sua expressão a louvar? De onde veio tanto vigor de uma prega vocal cansada já pela idade? Uma mulher que tinha tudo para ser amarga, mas que de repente começa em alta voz cantar com beleza, com alegria, com profundidade, com entrega. O que levou Isabel a cantar desse jeito? A veemência desse canto. E o segredo está no versículo 43. A fonte de seu canto. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A fonte é que faz Isabel cantar desse jeito. O objeto da adoração de Isabel é o que faz ela expressar com tudo que ela tem e coloca para fora. É Cristo que está ali, é Jesus que está ali. E quando ela percebe isso, quando ela reconhece pelo Espírito Cristo que está diante dela, ela canta, ela exulta, ela exclama em alta voz, diante do objeto de seu louvor, que é Cristo. E ela tira forças, muito provavelmente de onde nem tinha, para expressar a sua alegria, porque estava diante do seu Senhor, o seu Salvador. Esse cântico de Isabel, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor, a gente canta. A gente canta quando criança, a gente canta quando junior, a gente canta quando adolescente, a gente canta na idade adulta e a gente canta na velhice. E nós cantamos porque reconhecemos o Senhor, que foi o que ela disse aqui. O meu Senhor está diante de mim. Quando nós reconhecemos Cristo de fato, os nossos lábios se abrirão, as nossas mãos serão erguidas ao céu, e o nosso corpo responderá com veemência, responderá com alegria, responderá com júbilo, responderá com esperança, com cânticos de alegria, pelo reconhecimento do nosso Senhor. Ela só canta com esse vigor todo, com suas pregas vocais cansadas, porque ela reconhece o senhorio que está diante dela, que é o próprio Cristo. E aqui cabe um questionamento para nós. Talvez o nosso problema do canto congregacional na igreja está muito claro. Talvez aí é o nosso problema. O nosso problema em não cantar na igreja não é porque a gente não conhece as músicas. O nosso não cantar na igreja não é porque os instrumentos estão altos. O nosso erro, muitas vezes, de não cantar na igreja é um erro teológico. É um problema de coração. Porque muito provavelmente não reconhecemos o Senhor como Ele deveria ser reconhecido. E daí a gente não canta. O reconhecimento do senhorio de Cristo leva essa mulher a cantar com júbilo. Nós não sabemos a quem estamos cantando e é por isso que não cantamos. Como eu já disse aqui, nós gostamos das músicas de ego, das músicas que falam sobre nós. Campeão, vencedor, Deus dá asas, acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Aí a gente canta com força. Mas quando a gente canta, tu és soberano sobre a terra, a igreja parece que não canta. Porque o nosso problema é teológico. Nosso problema é um problema de coração. O senhorio de Cristo nos leva a cantar. Que nós possamos sondar o nosso coração. E nós vamos meditar nessas 5 semanas em 5 cânticos. E o meu desejo do meu coração é que você esqueça de você e cante a Deus. Que você reconheça o senhorio de Cristo, assim como Isabel reconheceu. E que parou de olhar para si e canta veementemente, com alegria, com profundidade, com esperança, diante daquele a que ela está cantando e adorando. O reconhecimento do Salvador nos leva a cantar, meus irmãos. Não importa a idade, nós devemos cantar. Quando Cristo se tornar o centro de nossas vidas, nós cantaremos com veemência. Então, fechando aqui, meus amados, beatitude, o cântico de Isabel. Um cântico que nos mostra
o valor e a beleza da comunhão, aonde somos fortalecidos pelo encorajamento mútuo e a estimulação ao cantar, ao sermos cheios do Espírito pela comunhão mútua. O cântico que nos mostra a virtude de um coração humilde, que faz olhar a Deus e não a nós. Um coração humilde que está disposto a olhar o que Cristo está fazendo na vida do outro e não simplesmente no nosso ventre. E um cântico que nos mostra o objeto da adoração, que é o próprio Cristo. A veemência de um coração alegre, que é fruto de um coração cheio de gratidão e de reconhecimento do seu Senhor e do seu Salvador. Beatitude, o cântico de Isabel. Espero, meus queridos, que seja um momento maravilhoso de nós desfrutarmos de lições. Na semana que vem, nós iremos meditar no Magnificat, que é o cântico de Maria. E vamos ver outras lições maravilhosas desse texto. E sempre com a mesma tônica de todas, olhando, todos os cânticos, olhando para o menino, olhando para o Cristo que nasceria e que nasceu, não só lá, mas que nasce ainda em nossos corações e nos transforma. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos alegramos, porque estamos diante do nosso Salvador. Vamos orar.